Hi guys, hello, I'm here! Então, estou aqui agora para gravar uma aula para minha turma querida do 9º ano da Escola Paulo VI, para a gente aprender um pouquinho sobre a língua inglesa. Sim, estamos agora diante dessa crise mundial, dessa pandemia que chegou à nossa cidade e precisamos manter nossos estudos assim, à distância. Estamos distantes, mas estamos juntos, tá bom? Não vamos parar nossos estudos, não vamos parar de aprender por conta disso. Continuaremos em contato, porém cada um se cuidando na sua própria casa. Tá certo, meus amores? Então, vamos começar nossa aula de inglês. Nossa aula hoje vai ser uma aula de revisão, uma matéria que já foi dada em sala de aula, só que isso vai ser bom, porque nós vamos rever um conteúdo que foi dado no início do ano letivo. E no início do ano letivo tivemos alguns alunos que não puderam frequentar as aulas. Alguns alunos que, por motivos pessoais, deixaram para ir somente em março, não conseguiram ir no início. Então agora vão poder ver essa matéria, tá certo? E os que já viram vão poder rever a matéria. E quem sabe possa até aprender algo, a mais com esse vídeo. Assim espero, tá bom? Então vocês fiquem atentos aos vídeos, vamos lá, peguem a caneta, o caderno, peguem aí o lápis, tudo que vocês tiverem para a gente poder fazer anotações, pausa o vídeo, volta, veja novamente, se for preciso, porque teremos o nosso plantão e aí vocês poderão tirar as dúvidas, tá certo? Então vamos começar? Nós estamos falando nesse bimestre de tempo verbal. Tia Mary. Tempo verbal, Tia Mary, detesta essa matéria. Que isso, não deteste essa matéria, porque não é difícil, é só a gente ficar atento, porque realmente tem algumas diferenças da nossa língua portuguesa. Mas, keep calm, fique calmo, relax, take it easy, relaxe, fique numa boa, tá? Porque vocês vão aprender. Nós estamos falando de 3 tempos verbais nesse bimestre, 3 tempos verbais. Present, past and future. Present se refere ao presente. Past, passado. And future, futuro. Como será o nosso futuro, Estamos desse jeito. Mas, enfim, o present, ele pode ser dividido em 2. Anotem aí. Simple and continuous. Simple, continuous. Simple present é o presente simples, aquele que vai falar de uma rotina, de algo que você costuma fazer todos os dias, que é algo comum na sua vida acontecer com frequência. Continuous, present continuous é o presente que está acontecendo no momento exato, como agora, por exemplo. O que eu estou fazendo? Gravando esse vídeo para vocês, esse vídeo maravilhoso, me preparei toda, olha só, meu cabelo bem arrumado, que parece estar bagunçado, mas é arrumado. Enfim, estou gravando esse vídeo para vocês. Esse é o present continuous. E como que a gente vai formar? Para começar, vou falar do famoso verbo to be. Isso mesmo, o verbo to be, pessoal. O verbo to be, ele é o início de tudo para a gente aprender sobre verbo. Por quê? Ele é o que tem as particularidades que vão nos ajudar a entender os outros tempos verbais, tá bom? Então vamos começar falando do verbo to be. Verbo to be, esse daqui, que está aparecendo no vídeo, ele vai significar 2 verbos da nossa língua portuguesa. O verbo ser e o verbo estar, tá certo? Verbo ser e estar. Então se eu quero dizer, I am a teacher, eu sou uma professora, eu vou usar o verbo to be, I am. Eu estou em casa, Eu estou, hashtag fica em casa, eu estou em casa. I am at home, eu estou em casa. Então, se eu quero dizer o verbo ser e também quero dizer o verbo estar, nós vamos usar o verbo to be, tá certo? O to be vai ser os 2 juntos, em um verbo só. Então, aqui está aparecendo para vocês como que a gente forma o verbo to be. Nós temos as pessoas primeiro, I, you, he, she, it, we, you. They são as pessoas, aquela listinha que a gente tem em português. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. E nós temos o verbo que vem acompanhando essas pessoas. I am, you are, he is, she is, it is.
We are, you are, they are. Isso daí. Então, essas formas aqui são verbo to be no presente, tá certo? Agora, quando eu uso outros verbos para falar do presente, agora eu tô falando de simple present. Quando eu uso outros verbos para falar do presente, eu não vou ter essa forminha aqui. O nome do verbo é to be, mas ele mudou. Am, is, are, ele mudou. Com os outros verbos isso não acontece, meu bem. Olha que beleza. Com os outros verbos ele vai seguir a mesma forma do verbo original. Tá bom? Muito bem. Agora, já com outros verbos do presente, nós não precisaremos gravar formas diferentes, como acontece no verbo to be, porque eles seguem a mesma forma do verbo original. Exemplo, dance. I dance. You dance. He, she, it dances. Isso mesmo, com he, she, it, nós acrescentamos S no final do verbo, tá? Ele vai ficar com a forma do plural. Então, he, she, it dances. We, you e they dance. E isso acontece com os outros verbos também, tá bom? Isso também vai acontecer, por exemplo, play. I play, you play. He, she, it plays. We, you, they play. Ok? E assim a gente forma a frase afirmativa com o simple present. Já com present continuous é diferente porque a gente vai ter uso de dois verbos. Verbo to be e o verbo com ing. Isso mesmo, verbo to be e verbo com ing. I am working. Eu estou trabalhando. Eu usei o verbo to be, am, e usei o verbo work, que é trabalhar, com ing. Working, que aí já muda o verbo, ele vai para o gerúndio e se torna trabalhando. Entenderam? E assim vai ser feito, pessoal, com todas as frases. Verbo to be e verbo com ing. Se eu quero falar, por exemplo, que vocês estão estudando. You, qual é o verbo to be? Combina com you? Or. You are. Depois, studying. Studying, que é o verbo estudar. Study mais ing. Studying. Tá certo? Esse é a forma do presente. Simple present. Esse não, e essa. Present continuous. De igual forma, nós temos o passado, past, tá bom? Nós temos o verbo to be do passado, que ele também vai mudar de forma, só que no presente ele tinha 3 formas, am, is, are. Já no passado ele terá apenas 2. Que 2 formas são essas? Was and were. Was and were. Was vai ser usado para I was, e para he, she, it. He was, she was, it was. E para as outras pessoas nós usamos were. O sentido dele é o mesmo, é verbo to be. Então ele vai significar ser e estar, tá bom? Eu estava em casa. I was at home. I was at home. Eu estava em casa. Eu estou em casa. Estou já é presente. I am at home. Ok? Verbo to be. Agora, com outros verbos, pessoal, nós vamos colocar ed no finalzinho deles, quando se trata de verbos irregulares. A gente coloca ed no final. Lembra que eu falei de dance, que não muda de forma? A gente usa I dance. Quando se trata do passado, ele vai mudar, mas é só um pouquinho. I danced. I danced. Ok? Colocando ed no passado. Eu dancei ou eu dançava. Eu estudei ontem à noite. O verbo é study. No passado vai ficar studied. I studied. Eu estudei last night. Na noite passada, ontem à noite. Ok? Então, com os regulares, nós colocamos ed no final e fica tudo certo, tá? A gente entende que aquela frase está no simple past. Agora, quando não se trata de regulares, Chameli, aí nós precisaremos pegar uma lista, existe uma lista de verbos irregulares, e estudá-la para saber como é que fica esse verbo no passado. Exemplo, see é o verbo ver. I see you. Eu vejo você. Na verdade, eu não vejo, né? Tô vendo o vídeo. Mas se eu quero colocar no passado, eu vi você, né? I saw. A gente pode colocar ed no final de see, porque see não é um verbo regular. Ele é irregular, ele muda a forma.
Então, I saw you. Eu vi você. Entenderam? Então, com o regular eu coloco ED e com o irregular eu troco a forma. Essa forma tem uma lista que precisa ser estudada. Tá certo? Falando de passado ainda, Simple Past, agora a gente vai para o Past Continuous, que tem a mesma ideia do Present Continuous. Eu estou trabalhando. Já no passado, eu estava trabalhando. Ao invés de usar o Simple Present, né, o verbo to be no presente, eu vou usar o verbo to be no passado, como o próprio nome diz, past. I was working. Ok? He was working. You were. Lembra que com o verbo to be, you, fica were. Lembra que com a pessoa you, o verbo to be fica were. You were working. Ok? Esse é o past continuous. E agora falando de futuro, que é muito simples, mais simples de todos é o futuro, pessoal. Primeiro, simple future, futuro simples, tá? Se vocês separarem, nós temos o simples e depois o que vai agregar a esse tempo verbal, o simples. O simples a gente vai usar o will. Esse verbinho will vai levar todos os outros verbos que vier à frente dele para o futuro, tá certo? Então, eu trabalharei. I will work. Eu trabalharei. Eu estudarei. I will study. Ok? Eu comerei. Nesse tempo de quarentena, a gente acaba comendo, né? Tá em casa e vai se alimentando toda hora, né? Da fome. Eu comerei. I will eat. Eat é o verbo comer. Entenderam? A gente sempre coloca a pessoa, o verbo will e o verbo principal. E esse will, ele só tem essa forma. O will, ele vai ser usado para todas as outras pessoas. I will, you will, he will, she will. Ok? Agora, quando a gente fala, e isso daí, pessoal, vai servir para todos os verbos, até mesmo o verbo to be. Verbo to be, nesse caso, ele não tem forma am, are, is ou was, you were. Ele não tem, ele é be mesmo, igual aos outros verbos, tá? I will be at home. Eu estarei em casa. I will be, não I will am, I will was. Não existe isso, ok? Agora, quando a gente fala do imediato, do futuro imediato, algo que você planeja, é um futuro. Só que você está planejando esse futuro, tá? Para acontecer, digamos, em breve, né? Porque você já tem na sua mente um tempo que isso vai acontecer. Nós vamos usar o tempo verbal immediate future. Immediate future. Ok? Como que esse immediate future é formado, Tia Mary? Ao invés de a gente usar will, nós vamos usar going to, que significa vai na nossa língua portuguesa, digamos assim, tá? É como se fosse o vou ou vai, tá? E também usaremos o verbo to be. Primeiro, na verdade, vamos usar o verbo to be, depois o going to e depois o verbo principal. Então, olha, eu vou estudar. Vamos dizer que eu estou planejando, não. Eu preciso estudar em casa, eu tenho que me planejar. Peraí, hoje à noite eu vou estudar. Eu já planejei isso, é um futuro, porque eu não estou fazendo agora, é futuro. Então, I, qual é o verbo to be que combina com I? Am. Depois do verbo to be a gente usa going to. I am going to e depois o verbo principal, que é study. I am going to study. Pronto, já planejei, já montei minha frase, eu vou estudar. Mas amanhã eu vou também trabalhar, né? Vou gravar minhas videoaulas para enviar para o Paulo VI. Então, planejando isso, tomorrow I am going to, verbo principal, work. I am going to work. Fechei a minha frase. Amanhã eu vou trabalhar. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, ficou alguma dúvida, volta ao vídeo, aquela partezinha que vocês ficaram meio confusos, pausa, assiste com calma e aí façam as anotações. Nos vemos no plantão. Podem me perguntar o que for preciso, que eu estarei lá firme e forte para ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês. Em breve tudo isso passa e a gente pode voltar à nossa rotina normal. Assim espero, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo, bye bye, see you!